Então, minha gente, deixa eu voltar aqui, que eu estou um pouco perdida. Agora saiu, não foi? Vou começar de novo. Apresentar agora. Pronto. Pronto, gente, tá todo mundo vendo? Estão vendo o slide? Sim, Sim, certo. É porque eu não consigo me ver, isso é normal, né? Só tô vendo o slide mesmo aqui, não tô vendo vocês. Primeiro, eu queria que vocês interagissem comigo e falassem por que vocês escolheram a língua espanhola e não o inglês para o Enem. Alguém quer começar falando? opa! Oi, pode falar. Bom, eu escolhi a língua espanhola porque eu tenho uma irmã que faz letras de espanhol na UFES. Aí eu me inspiro muito nela no meu irmão. Então, por isso eu decidi fazer espanhol, por conta dela, e porque é uma língua que eu, assim, próxima do português, eu consigo me desenrolar muito bem com essa língua, e por conta dela muito também, minha inspiração. Ah, que bom, Matheus. Mais alguém quer falar? Pois é, Cecília, obrigada. Vocês podem escrever no chat se vocês quiserem, se estiverem com vergonha, certo? Tá todo mundo muito tímido. Então, se vocês quiserem falar depois, podem falar. Então, muita coisa que eu escuto é como é a prova de língua espanhola no Enem, como são as questões, se tem muita gramática, como tem sido as provas quanto aos gêneros textuais e temas recorrentes. Então, as questões, elas trabalham o quê? Temas da atualidade, né? Isso é uma coisa que o Enem nos cobra bastante. E quanto à gramática, o que eu vejo que vem caindo são os heterossemânticos, que seriam os falsos cognatos, que nós vamos ver no próximo slide. Quanto aos gêneros textuais, cai muito as charges, poemas, aquilo tudo que a gente já sabe. É muito importante quando o aluno escolhe a língua espanhola, ele não cair no senso comum que espanhol é uma língua próxima do português, então eu não preciso estudar. E não é bem assim, gente. São 5 preciosas questões que fazem muita diferença. Então, vocês que escolheram espanhol, tem que dar uma estudadinha também, tem que olhar as provas dos anos anteriores, tem que estar treinando, tem que estar em contato com a língua, não é só escolher espanhol e eu vou na fé que vai dar tudo certo e eu não preciso estudar. Não é bem assim. No próximo slide, eu trouxe algumas estratégias para a prova. Uma que eu indico muito para os meus alunos é ler primeiro as questões e depois partir para o texto. Porque dessa forma, a aluna e o aluno, ele vai ganhar mais tempo, porque aí ele já vai para o texto, sabendo o que é que a questão pede, porque, como a gente sabe, o texto vem em espanhol, mas as questões, ela vem em português, e isso nos ajuda de certa forma, porque não é a nossa, não é a língua que a gente sabe muitas vezes, né? Tem gente que já faz o Enem com uma boa base da língua espanhola, mas tem gente que faz e não sabe muita coisa. Então, uma dica que eu deixo é que primeiro leia as questões e depois parta para o texto. Aí a dica 2 que eu botei aqui é tomar cuidado com os heterossemânticos. Aí eu coloquei embaixo. Heterossemânticos ou falsocognatos são palavras com grafia e pronúncia semelhantes no português e espanhol, mas que têm significados diferentes. Aí eu trouxe alguns exemplos.
que é apelido, que em espanhol, em português é sobrenome, e quando a gente fala assim, a gente pensa que é apelido, né? Tipo, o apelido, mas não, não é sobrenome. Outra que eu trouxe foi alquillo, que é alugue, a gente pode achar que é aquilo. E outra palavrinha que eu trouxe para vocês é allegar, que é afastar, distanciar, e a gente pode pensar que é alegar em português. E não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque a gente pode perder questões por causa disso. Outra coisa também é a gente estudar. Ai, Jesus, espera, deixa eu lembrar. Deixa eu passar para o 3, depois eu termino o meu pensamento e falo o que eu estava pensando anteriormente. Ler jornais em língua espanhola, né, para a gente ficar atualizado sobre o que está acontecendo no mundo hispano. E eu trouxe alguns exemplos de alguns jornais, que é El País, Clarín, La Nación, El Universal, El Tiempo. Então, se a gente vai fazer o Enem, é muito importante a gente estar em contato com essa língua, a gente saber o que está acontecendo lá, porque no Enem eles pegam muito assim de textos jornalísticos, de notícias que estão acontecendo na atualidade, e eles usam no Enem. Na prova de espanhol acontece a mesma coisa. E é a pessoa focar na interpretação de texto, porque o Enem, ela exige sim o conhecimento da gente, mas o principal é a gente saber interpretar o texto, né? A gente tem que saber realmente interpretar o texto, porque senão a gente não vai fazer nada. E, novamente, reforçando o que eu já disse anteriormente, estar em contato com a língua, seja por meio de filmes, músicas, séries, até mesmo quando vocês estiverem estudando. Coloque uma música em espanhol, um filme que você goste, mesmo que não seja um filme espanhol, né? Mas aí você coloca para você poder estar em contato, estar escutando, estar vendo. Eu acho que isso é muito importante. E a sexta é você circular as palavras que você já conhece na prova, porque muita coisa dá para a gente entender pelo contexto. Porque, como é uma língua próxima, vão ter coisas. Óbvio que, como eu disse, não é porque é uma língua próxima que a gente não precisa estudar. Mas a gente não vai saber todas as palavras, óbvio, né? Nem sempre vamos saber. Mas vão ter algumas que é possível sim entender pelo contexto, certo? Entenderam? Gente, se tiver alguma dúvida, pode falar. Acho que vocês estão com vergonha, tímidos ainda, mas qualquer coisa podem perguntar que eu vou estar respondendo, certo? Até aqui vocês tiveram alguma dúvida? Ai, que bom, eu também gosto muito de assistir novela, série. Inclusive no meu Instagram eu sempre dou dicas de séries, de filmes. No final eu vou dar meu Instagram, quem quiser me seguir lá também, acompanhar. E agora eu trouxe algumas questões do Enem para a gente responder aqui em conjunto. E eu quero que vocês participem, né? Porque como eu não estou vendo ninguém, só estou vendo a carinha de vocês, eu fico aqui como se tivesse gente falando com o computador, né? Eu quero que vocês participem. E aí, a primeira questão que eu trouxe foi do Enem de 2017, que é a tirinha de Quino. Alguém poderia ler para mim, por favor? Será que vai ter esse voluntário? Gente, não precisa ficar com vergonha se não souber ler direito em espanhol, certo? Não precisa ter vergonha, estamos aqui para aprender. Se não souber alguma palavrinha, pode pular que eu digo a palavra. E aí, tem alguém querendo participar? Ninguém? Eu vou começar. Eu vou primeiro ler as questões, depois eu vou ler o texto.
É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão trata de encaixar-lhe significa encaixar outro dia a tarefa de hoje, delegar a outras pessoas os seus afazeres, ser incapaz de concluir os seus afazeres a tempo, aceitar suas contribuições sem questioná-las, adiar uma tarefa para fazê-la melhor. Agora vamos ler a tirinha. No dejes para mañana, ele trata de encajarle a outro lo que tengas que hacer hoy. Dentre essas questões e essa tirinha, qual vocês acham que é a resposta? Pode falar no chat, tá, gente? Também. Não tem problema, não. Podem falar no chat. E aí, o que é que vocês acham? Ai, obrigada, Cecília. E aí, gente, pode colocar no chat. Aqui vocês acham que é pelo contexto. Lembrando que não tem certo ou errado, a gente tá aqui para aprender. A gente pode tentar ser, Luana acha que é ser. Mais alguém? Só Luana. Sofia acha que é A. Tô gostando de ver. Quem mais? Alguém pensar diferente de Sofia e de Luana? Você, Cecília, acha que é qual? Amiga, pra mim sumiu aqui. Eu acho que é a internet que tá um pouco ruim. Sumiu de todo mundo? Acho que só no meu, porque uma aluna comentou que tinha sumido também. Mas eu não. Gente, tá dando pra ver agora. O meu ainda tá tudo preto. Tá preto, é? Ai, Jesus. Eu acho que é a Então, conexão, amiga, é a conexão. deve ser a minha, porque eu moro em Japaratuba, sabe, gente? Aí não é a melhor conexão do mundo. Eu vou apagar e voltar para ver se melhora, certo? Certo? Deixa eu aqui parar de apresentar. Compartilhar. Pronto, gente, agora tá dando para ver? Tá rodando, tá rodando, tá rodando. Certo. Peraí que eu vou ler, viu? Matheus falou que sim, Luna também. E você, Cici? Apareceu agora, vou ler. Apareceu? Vamos esperar a resposta de Cecília. Se esperar não, pode seguir, viu? Então, gente, eu vou começar com aquela questão que não poderia ser. No dejes para mañana, ele trata de encajarle a outro lo que tengas que hacer hoy. Não seria adiar uma tarefa para fazê-la melhor, porque na tirinha, o Quino, né, o amigo da Mafalda, ele não tá adiando uma tarefa, não é? Não seria a letra B também, porque ele não está delegando a outra pessoa os seus afazeres. Não seria C também, porque no texto não está dizendo que ele é incapaz de concluir os afazeres. Aí nós ficamos entre a letra D e a letra A. Aí a resposta correta aí seria a letra C, que é ele aceitar as contribuições que cabe a ele sem questionar, é só fazer.
tratar de encaixar, fazer. E outra coisa bem importante são as expressões idiomáticas que caem no Enem, que eu acabei esquecendo de mencionar anteriormente, que é bem importante também vocês procurarem, assim, um pouco quando estiver estudando sobre expressões idiomáticas, porque eu tenho visto que cai bastante expressões idiomáticas, e nem sempre a gente consegue entender como pelo contexto, sabe? E expressões idiomáticas ao longo do tempo, assim como no português, elas vão mudando, sabe? Então é importante vocês procurarem expressões idiomáticas atuais, porque, tipo, bacana. Antigamente a gente falava muito bacana, né? Tipo, era uma expressão que era muito usada. Hoje em dia, a gente não usa mais tanto, tipo, bacana. Eu não vejo, não é tão usual atualmente. Então, é sempre bom ir pesquisar expressões idiomáticas atuais, tipo do México, da Espanha, aqui da América Latina, porque podem cair no texto. Aí, se cai uma que você já sabe, mesmo que o contexto, que você não entenda, que o Enem tente te enrolar, já vai ser uma questão que você vai acertar. Agora, meu Deus do céu, agora eu percebi uma coisa que não estava na minha tela inteira. E eu só vi agora isso. Pronto, gente, tá melhor agora, né? Foi porque eu estava um pouco nervosa e acabei esquecendo de deixar assim inteiro. Tá melhor agora para ler, né? Agora é uma questão do Enem de 2018, que é um poema de Galeano. Gente, tá dando para ver tudo certinho? Sim! Certo. Tem algum voluntário para ler? Nem que seja só umas duas linhazinhas. Tem problema. Ou está todo mundo tímido ainda? Bom, acho que vou ter que ler eu mesma, né? Se eu só me ajeitar aqui. Orlando Goichea reconoce las maderas por el olor de qué árboles viene, qué edad tiene y Oliveldon sabe si fueron cortadas a tiempo o destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un videl y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino, y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias, video bueno de tener las películas para estudiar los muebles. Entenderam alguma coisa do texto? Deixa eu voltar. Assim, no geral, eu sei que vocês leram aí na mente de vocês, vocês conseguiram, assim, pegar alguma coisa do texto, o geralzão? É o quê? Que Orlando, ele entende de árvores e que o vizinho dele não sabia que ele gostava de ver películas, de ver vídeos, de fazer outras coisas, a não ser estar trabalhando com madeira e árvores. Não é isso? Aí, na questão, no conto de Galiano, a expressão, lembra, gente, que eu falei de expressões idiomáticas? Ni la viene, encerra uma opinião a respeito de cinema que, letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando, revela o descaso do narrador com a relação ao ofício desempenhado por Orlando, reforça a impressão do vizinho que Orlando gostava de filmes, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Qual vocês acham que é? Podem responder no chat.
Cadê vocês? Estou vendo aqui o chat que não tem ninguém respondeu ainda. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, certo? Olhe, Luana sempre participando, disse que a letra E. Muito bem, Luana. Vamos ver se tem mais alguém que concorda com você. Mais alguém? Matheus. Só Luana respondeu até agora. Eu vou voltar no texto, certo? E aí vocês podem ler um pouquinho para ver se vocês conseguem entender, que às vezes eu passo muito rápido e não percebo que estou tão rápido, certo? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês lerem com um pouco mais de calma, refletirem. Menos Luana, porque Luana já deu a resposta dela. Aí eu vou deixar 2 minutinhos, certo, gente? O texto e depois vou passar para a questão. E aí, gente? Tá dando para ver direitinho o texto? Sim, respondendo no bate-papo para saber. Certo, Raíra respondeu. Muito obrigada, Raíra. Alguém quer tentar responder? Também, Matheus, quer? Vou ler novamente, certo? El carpinteiro. Orlando Goyosheya reconoce las maderas por el olor. ¿De qué árboles viene? ¿Qué edad tiene? Que oliéndolas sabe si fuera cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. A cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo y vea una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudar los muebles. Então, a gente sabe o quê? Que Orlando
é um carpinteiro, certo? Que ao longo dos tempos, trabalhando... Gente, vocês estão me escutando? Fiquei na dúvida. Ah, certo. Obrigado, Luana. A gente sabe que ao longo do tempo, ele se deu ao luxo de comprar, né, uma TV. E agora ele vê um filme atrás do outro e faz várias outras coisas. O vizinho dele disse que não sabia que ele era louco por cine, né? Por filme, por cinema, essas coisas. E aí, Orlando, ele explica ao vizinho que não é. E aí, nele va, nele viene é uma expressão idiomática. Ele diz, né? Nele va, nele viene, pero gracias al vídeo puede tener las películas para estudiar los muebles. Ou seja, graças aos filmes, ele pode estudar mais sobre os móveis. Então, e esses filmes que ele está vendo, é para ele se aperfeiçoar na profissão dele. E agora, nós vamos passar para a pergunta, que é, no conto de Galeano, a expressão nele va, nele viene, encerra uma opinião a respeito do cinema aqui. Letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Se a gente for prestar atenção, não desconstrói, né? Raíra botou que é letra E também. Raíra e Luana estão apostando na questão E. Ah, não seria, porque a gente não desconstrói. O conto não está desconstruindo nenhuma ideia central sobre a importância das atividades de lazer. Letra B. Contradiz a percepção que o narrador tem uma relação à profissão exercida por Orlando? Não, em nenhum momento isso está acontecendo. Letra C. Revela o descaso do narrador com a relação ao ofício desempenhado por Orlando? Também não. Em momento nenhum, o narrador ele está revelando o descaso com a profissão de Orlando. Agora nós ficamos entre a letra D e a letra E. Letra D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Ou evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Depois daquela interpretação que a gente fez, o que é que vocês acham? Que é letra D ou letra E, realmente? As meninas que colocaram E. Continuam com a E ou partiram para a letra D? Falem aí no chat, para eu ver, que eu sei que vocês não vão falar por voz. Olha, Matheus colocou que é do time letra E também. Raíra e Luana mudaram de ideia. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Se o Enem fosse hoje, vocês tinham marcado a questão certa. Realmente a letra E, porque dá para a gente perceber que evidencia a extrema devoção do carpinteiro com o seu ofício. Porque o carpinteiro, ele está usando os filmes para ele aprender mais, não é? Sobre os móveis, sobre a profissão dele, que é aquilo que ele gosta, e ele está aprendendo mais com filme, vendo filme na televisão dele, e tá tudo certo. Agora nós vamos para o Enem 2019. Alguém quer ler ou não? Vou começar, certo? Que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Cuenta una conocida fábula que tras pasar todo el verano cantando e ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina, la hormiga, algo que le vaciara la boca. Esta le ofreció
granos de arroz, acompañado de una moraleja. Más vale prevenir que lamentar. Merecen su fama de previsoras y afanosas las hormigas cortadoras de hojas. Por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, a cerear, a integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Otro dato curioso es que se ha comprobado que prácticamente en todas las especies de hormiga, las más ancianas asumen trabajos de mayor riesgo. De acordo com David Moron, de la Universidad de Jagiellônia, na Polônia, esto se debe a que es mejor para la colonia sacrificar una vida que está cerca de su fin que a un individuo joven. El cuanto a las cigarras no les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol de cuya savia se alimentam. Eu vou deixar alguns minutinhos que é para vocês lerem, certo? Refletirem um pouquinho e a gente vai e passa para a pergunta, certo? Pronto, vou passar para as questões. Qualquer coisa a gente volta depois. Olha, gente, não sei porque ficou esse espacinho aqui. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para apresentar ao leitor um ensino moral, reforçar os estereótipos associados à cigarra, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. O que é que vocês acham? Querem que eu volte lá no texto? Para a gente ler mais uma vez? Depois a gente volta de novo. Respondam aí no chat se vocês querem que volte mais uma vez. Matheus acha que a letra E. Luana quer para voltar. Vamos voltar. Vou voltar e ler de novo, certo? Aí eu leio, vocês podem ler aí também. Que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Vou ler mais devagar possível, certo? Cuenta una conocida fábula que tras pasar todo un verano cantando y ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina, la hormiga, algo que llevase a la boca. Esta le ofreció granos de arroz acompanhado de uma moraleja. Gente, quem não para vocês que não sabem, uma moraleja é uma lição de moral, certo? Se a gente traduz para o português, seria dê uns grãozinhos de arroz, mas esses grãozinhos de arroz foram acompanhados de uma lição de moral, que ela diz que mais vale prevenir que lamentar, que seria o nosso mais vale prevenir que remediar, certo? Aí, continuando. Merecem sua fama de previsoras e afanosas las hormigas cortadoras de hojas. Por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar,
acarrear y integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Otro dato curioso es que se ha comprobado que prácticamente en todas las especies de hormigas, las más ancianas asumen trabajos de mayor riesgo. De acordo com David Moron, de la Universidad de Jagiellonian, na Polônia, esto se deve a que es mejor para la colonia sacrificar una vida que está cerca de su fin a um indivíduo jovem. Ou seja, quanto mais velhinha a formiga tá, um trabalho mais pesado ela vai receber. Porque as formigas, elas acreditam que é melhor perder um velhinho, né, um ancião, do que uma formiga jovem. Por isso que elas fazem isso, que um estudo lá da Polônia comprova. Aí, continuando. Enquanto las cigarras não se les puede acusar de perezosas. Que enquanto as cigarras não podem acusá-las de preguiçosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando, un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol cuya savia se alimenta. Agora eu vou passar para a questão. Aí vamos ler mais uma vez. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula é a cigarra e a formiga é retomada para questão A. Apresentar ao leitor um ensinamento moral, reforçar o estereótipo associado às cigarras, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras, descrever a relação social entre formigas e cigarras da natureza. O que é que vocês acham? Podem colocar no chat, podem ficar avaliando aí mais um pouquinho, que nós temos tempo. E aí, o que é que vocês acham? Ah, é verdade. Tá faltando uma letra aqui, gente. Desculpa. Eu não tinha visto que tava faltando. Deixa eu escrever aqui que alguém me falou. Ah, sim. Gente, agora dá pra ver a letra C. Gente, não sei por que quando eu coloco o grande, some. Quando eu coloco normal, mas vocês estão enxergando agora direitinho, tá pequeno. Aí agora apareceu a letra C. A letra A, apresentar ao leitor ensinamento moral. B, reforçar o estereótipo associado às cigarras. C, descrever o comportamento dos insetos na natureza. D, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. O que é que vocês acham? Agora que chegou a letra C, que tava faltando, gente, mil perdões. Eu vou colocar grande para ver se a letrinha ainda aparece ou some. Não, gente, tá sumindo. Eu não sei explicar esse fato. Mas, dentre essas opções, quais que vocês acham que é?
Raíra colocou letra C. Luana colocou letra E. E Matheus também colocou letra E. Letra A. Vamos entender porque não é a letra A, que é apresentar ao leitor um ensino moral. Tipo, ela não está ensinando ao leitor um ensino moral. Quem está dando a moral da história é a formiguinha que ela dá lá, né? Aqui, deixa eu voltar no texto. Quando a cigarra, ela pede, né? Que é essa parte aqui. Que ela pede à formiga algo para comer, né? Algo que llevarse a boca. Então, tipo, essa história toda não é para nos dar uma lição de moral, né? A letra B, reforçar o estereótipo associado às cigarras. Quando a gente vem aqui no texto, a gente não está vendo aqui que está reforçando um estereótipo associado às cigarras também, né? O texto, ele está descrevendo como acontece todo o processo, como as formigas são, o que as cigarras fazem. Letra C, descrever o comportamento dos insetos na natureza. Aí alguém colocou C, Raíra colocou C. Aí vamos pular da C para a D. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Não tá expondo a superioridade das formigas em relação às cigarras, apenas está descrevendo, né? Aí agora a gente tá entre a letra C e a letra E. Raíra quer mudar para a letra E, Matheus e Luana querem mudar para a letra C, ou vai continuar todo mundo igual com suas respectivas respostas? Matheus falou que tá bem com a letra E, Raíra disse que continua com a C. E Luana, continua com a E também, Luana? Certo. Então, gente, vamos ler a questão E. Descrever a relação social. Estava lendo aqui o comentário de Matheus. Descrever a relação social entre as formigas e cigarras na natureza. Ou descrever o comportamento dos insetos na natureza. A resposta certa seria a letra C, porque esse texto está descrevendo o comportamento dos insetos na natureza. Ele não está descrevendo a relação social, entendeu? Ele está descrevendo o comportamento dos insetos na natureza. Então, a resposta certa é a letra C. Deixa eu botar aqui negrito. Pronto, seria a letra C. E, gente, é isso. Graças. Espero que tenham gostado. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo. Aqui está meu Instagram, que é a Thalia Menezes. Vocês podem me seguir. Eu não faço conteúdos voltados assim para o Enem, mas eu abordo alguns conteúdos de língua espanhola que podem ajudar vocês. Deixa eu ligar aqui minha câmera que eu desliguei para me despedir de vocês. Salvar. Deixa eu voltar aqui, que ainda estou uma mera aprendiz nesse mundo de tecnologia. Certo? Acho que agora vocês conseguem me ver. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido um pouquinho, que vocês possam pegar provas dos anos anteriores, que possam fazer, que... Gente, tá todo mundo me vendo?
Tá aparecendo eu aí. Cara, é Cecília que sempre me informa. Sim, tá certo. Que força, eu sei que não tá sendo fácil, né? Estamos em meio a uma pandemia, mas não desistam do curso que vocês querem, não desistam do sonho de vocês, estudem. Eu sei que o Enem vai ser só em maio, mas é importante a gente manter uma rotina de estudos, para a gente ganhar essas 5 questões de espanhol, né? Gabaritar. É importante estar em contato com a língua, fazer as questões dos anos anteriores. Não colocar na cabeça que, porque espanhol é uma língua próxima à portuguesa, eu não preciso estudar. E não é bem assim, gente. Precisa estudar sim, para vocês arrasarem na prova do Enem, sabe?